Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, programa que é de psicologia e espiritualidade, que é composto por profissionais da psicologia, ciência, mas que todos são católicos. Tem a caminhada aqui dentro do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Nossa arquidiocese do Rio tem um trabalho brilhante, não somente com os psicólogos, mas temos também os médicos, né? Médicos católicos, temos os juristas, arquitetos, o grupo de enfermagem. Gente, que trabalho brilhante a serviço da humanidade, a serviço da sociedade. E aqui no programa Viver Bem, todos os domingos, eu, Sônia Nascimento, também psicóloga e clínica, né, atendo em consultório, temos sempre um convidado psicólogo do time do programa. Não fazemos o programa sozinha. Temos sempre um convidado para falar de um tema a pedido de todos vocês. E por precisar de vocês, peço que anotem o nosso WhatsApp para fazer pedidos de temas que possivelmente tenham curiosidade de saber, de ouvir-nos falar. Nosso WhatsApp é o 3231-3560. 3231-3560. E o nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. Hoje o tema é adolescência. Gente, quem não tem um adolescente na família? Então, para falar sobre esse tema, estamos com uma especialista aqui. Ela já esteve no programa no domingo passado, que passou, e está voltando hoje a convite da rádio, e porque muitos ouvintes pediram esse retorno. É a doutora Ana Maria Faria, ela é paroquiana da Santo Afonso, pertinho aqui na Tijuca, né? E estamos dando a boa tarde. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, querida Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão aí curtindo esse domingo, né, maravilhoso. Desde que a gente tenha saúde, ele sempre vai ser maravilhoso. É não verdade, só. É verdade. Então, sou Ana Maria, eu sou psicóloga, tenho uma atuação, né, que está cada vez mais forte também na neuropsicologia. Acaba sendo uma vertente muito, né, muito usada que eu tenho feito ultimamente. Sou perita também, trabalho para a justiça. Que bacana, que bacana. Então o tempo vem sendo também curto, né? Mas assim, gosto muito do que eu faço. Né? Qual é o seu CRP? Meu CRP. Nosso registro. Isso, 0519-140 é o meu CRP. Que bacana. E trabalha também, atende pela paróquia ou não? É só você é paroquiana? Eu sou paroquiana, mas a paróquia não tem realmente. Não tem mais. Ela já teve, mas aí no momento ela está sem esse tipo de serviço. Mas aí a gente faz, né? Isso, sempre no consultório. No consultório. A gente oferece sempre o que poderia oferecer na paróquia. É certo. Então, que tema bacana, né? Você atende muitos adolescentes. O tema é adolescência, tema suave. Vamos começar falando dessa fase. O que é adolescência, Ana Maria? O que é adolescência, né? Quem nunca? Vamos começar assim, quem nunca, né? Então, a adolescência realmente ela consiste num período de desenvolvimento humano, né? De transição entre a infância e a vida adulta. É uma fase de grandes transformações, né? Tanto físicas como psíquicas. Não? Então, assim, a gente se caracteriza por um processo de maturidade crescente, né? Que envolve várias transformações. E é nessa fase que o jovem vai se construindo. Né? Ele vai construindo o seu mundo interno, vai formando a sua identidade e aprendendo, assim, a criar novas relações com o mundo, deixando a infância para trás para se tornar um adulto. Né? Então, a gente pensa que a adolescência, né, como a gente vê nessa fase do desenvolvimento, ela apresenta essas características especiais, como a rebeldia, né, como a crise de identidade, né? muito frequente, a crise de identidade, o conflito, né, geracional, entre outros, né, que são
características típicas da nossa adolescência. Então, a gente vê o quanto que, de fato, eu sempre, quando tenho um responsável, né, que chega ao consultório de um adolescente e que faz muitas colocações, eu sempre faço uma primeira reflexão, né? Pense em você, pense na sua. Porque muitas vezes, quando você parece que muda o lado, né, você desliga a chave. É muito interessante. Né? A chave do entendimento de como é que era na sua fase, de como é que você lidava com aquelas situações. Eu sempre faço o responsável entrar em contato um pouquinho com isso, né? Com aquele adolescente que ele foi. Porque aí, a partir daí, fica também mais fácil, né? Ele está entendendo esse adolescente que posto na frente dele, né? O seu filho. Sim, muito interessante esse tema e essa colocação. E olha, está chovendo de perguntas. A primeira: a relação dos pais com filhos adolescentes. O que podemos dizer sobre essa convivência? Já falamos de conflito, falamos de rebeldia. Exatamente. O que fazer nessa convivência? Basicamente, eu acho que a primeira coisa, conforme eu disse, é entender, né, o momento que seu filho está passando. Né? Que momento é esse que ele está vivendo? E é um dos maiores conflitos que a gente vê realmente, é essa falta de entendimento. Porque não consegue se colocar, né? Naquele momento, foi como eu falei, ele não consegue se colocar mais no lugar do filho. Né? Parece que ficou muito distante e ele não consegue acompanhar. Lógico, também tem isso, as mudanças da sociedade. Né? As mudanças, um adolescente de hoje não é um adolescente, né, de poucos anos atrás, podemos já dizer assim, em virtude de tanto avanço, né, seja na tecnologia, ou de tanto saltos que a gente pode perceber em virtude disso. Então, segundo, né, grandes especialistas, os pais eles devem compreender que o filho está criando a identidade dele. E aí, para ele criar a identidade dele, muitas vezes ele precisa negar a identidade dos pais. Né? Ir contra isso para que ele realmente consiga criar e sustentar a sua própria identidade. Aí, assim, se os pais conseguem entender isso, que ele vai ter momentos que ele vai pedir distanciamento, né, que ele vai procurar um herói fora de casa, enquanto quando a gente é criança, o herói são os pais. Né, e à medida em que a gente vai crescendo, quando chega na adolescência, a gente busca esse herói fora de casa. E se os pais conseguem entender que isso faz parte de um desenvolvimento, já é menos um atrito, né? Fica mais fácil o diálogo. Lembrar dessa fase, o quanto, como você falou, lembrar a esses pais que um dia foram adolescentes. Nós, além de psicólogos, somos mães também, né? Sim. Também nos aplicamos a isso também, né? Porque realmente a fase da adolescência é uma fase de mudanças significativas, não apenas biológicas, mas principalmente as emocionais, eu diria, né? Sim. Existe muito conflito nesse diálogo, nessa relação, até porque o adolescente ele busca autonomia, mas os pais sabem que aquele filho ainda não é adulto, ele ainda não está maduro. Então vejam aí a raiz desse conflito, desse tentar Sim. conquistar uma autonomia ou uma liberdade de forma prematura. Mas o pai e mãe, na sua autoridade, sabe que não pode dar toda a liberdade do mundo porque o filho acha que pode. Não, precisa de contingência, né? Exatamente. A gente precisa de limites. Desde pequeno a gente precisa de ter autonomia para ir criando realmente independência e responsabilidade, mas a gente precisa de limites, a gente precisa ser contido, né, de contingência para que a gente possa se formar, se constituir, senão a gente se perde. Sim, que bom que temos limites, né? Com certeza. Imagine uma sociedade sem leis, uma sociedade sem limites, né? Então, que bom termos autoridades, que bom termos essa reflexão sobre os limites, sobre a contingência, mas eu diria, não podemos esquecer da firmeza com o amor. Sim. Sempre, sempre. Contingência, autoridade, mas sempre com amor. Com e por amor.
Com certeza. E a gente também, enquanto responsável, né, a gente precisa saber qual é a hora que a gente deve se aproximar. Não é? Sim. Porque justamente isso, muitas vezes também é um motivo de atrito. Né? Você adentrar, digamos, no quarto de um adolescente, né? Ou que ele esteja ocupado fazendo alguma coisa que para você pode ser irrelevante, né? Mas que para ele tem toda a significância. Então, saber o momento certo para que possa ser ouvido. Porque aí, muitas vezes, quando você irrompe ali, né, do que ele está fazendo, ele não vai estar mais aberto a ouvir nada. Né? Se você está querendo conversar, né, ou até mesmo instruir alguma coisa, você já começa negativamente, né? Porque você realmente não buscou o momento mais adequado para que isso pudesse acontecer. Uma outra questão, justamente, também seria se manter neutro, né? Fazer aquela cara de paisagem para muitas coisas. Para quê? Né? Não é no sentido de que você não vai impor limites, ou também não é no sentido de que você vai permitir tudo, mas sim no sentido de que você está dando naquele momento a possibilidade de abertura, a possibilidade de diálogo, para que ele se sinta efetivamente mais confortável, né, Sônia? Porque se você não consegue nem dialogar, se você, ao menor sinal de algo que vai falar, né, os pais já façam muitas caras e bocas, o que isso leva, né, o adolescente a, de fato, não mais querer conversar. Ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo esse contato porque sabe que ele não consegue manter um diálogo realmente. E aí muitas coisas que de fato poderiam ser evitadas, né, se fossem ouvidas e instruídas, elas acabam realmente passando, né? Infelizmente acabam passando. Muito interessante. Tem uma ouvinte, esta se identificou e inclusive identificou o nome da filha. Olha, de Guadalupe, a ouvinte Rita, e é mãe da Manu. A pergunta, muito interessante. Por que o filho adolescente parece que não nos ouve? Por quê, né? Porque, em parte, justamente, o que ele precisa? Ele precisa ouvir uma outra voz, né? Digamos assim. Até então, a voz dos pais era a única coisa que, de fato, que tinha o peso, digamos assim. Como eu falei, quando as crianças estão no processo, né, de crescimento, os pais são tudo. Né? Eles são as pessoas mais importantes, são os super-heróis. E à medida, de fato, em que você chega à adolescência, você precisa romper também com isso. Né? E aí, de acordo com a relação de como ela esteja naquele momento, você vai dar ouvidos ou não vai dar ouvidos. Então, realmente, é como eu tinha colocado. Precisa, né, os pais precisam saber a hora de perguntar para poder, e precisam promover esse diálogo em todos os sentidos, porque se você só for querer também dialogar para chamar a atenção, né, se você só estiver buscando um momento de fato, de pontuar questões, né, nem tudo precisa ser pontuado o tempo inteiro, senão a convivência fica de fato muito difícil. A gente precisa escolher algumas batalhas, né, Sônia? Se a gente for travar todas ao longo do dia com os filhos, a convivência fica muito difícil. Então, o que você tem que fazer, de fato, para que o filho ouça, é se aproximar dele dentro, né, dentre a possibilidade, e mostrar que você também, apesar de muitas vezes o filho parece não ouvir, não querer estar presente, e aí você parece que se afasta, ele não quer. Não, ele quer. Né? Mas ele quer dentro, realmente, naquele formato em que ele consegue dar conta. Né? E não na forma que você pensa que tem que ser. Né? Naquele momento, naquela hora, naquele instante e naquele formato. Vamos precisar fazer um minuto de intervalo, mas quero deixar minha contribuição, né, nisso que a Ana Maria coloca. E na pergunta da ouvinte Rita, ela diz, porque o filho parece que não nos ouve. Eu quero contribuir com uma logodica, que nós, enquanto pais, mães, autoridade, lembremos que a autoridade é diferente do autoritarismo. Né? E esse, muitas das vezes, se perde nessa relação. É preciso cuidar do tom, o tom timbre, o jeito, a forma.
baixar o tom para que haja o verdadeiro diálogo que a doutora Ana coloca. Porque o verdadeiro diálogo, vamos pensar na palavra diálogo. Vem de Deus, gente. Logos é de sentido e é de Deus. Então, é preciso que nessa coexistência, nesse encontro de duas existências, haja o amor, né, para que possa formar pessoas humanas com valores, com virtudes, né, mas sempre com amor. E o amor a gente também transmite através do tom da nossa voz. Então vamos para 1 minutinho de intervalo e voltamos já, se Deus quiser. Boa tarde, queridos e amados ouvintes, retornando aqui no programa Viver Bem, nesse segundo bloco. E o tema, gente, muito bacana, um tema leve, um tema que nós iniciamos o programa dizendo, assim, tema de rebeldia, mas quem nunca? A doutora Ana Maria Faria, né? Ela abre o programa com essa leveza, e perguntando, quem nunca foi adolescente? Quem nunca teve um adolescente próximo? Enfim, o tema de hoje é adolescência, as perguntas estão chegando e nós convidamos a cada um de vocês. Entre em contato aqui com a gente, contribua com o programa Viver Bem e o nosso WhatsApp é o 3231-3560. Gente, pode fazer a pergunta que quiser sobre adolescência. Então, vamos para mais uma pergunta. Não tem identificação de ouvinte, mas a pergunta é: qual é a melhor forma de educar os filhos adolescentes? De certa forma, você já até vem falando, né? Eu venho falando. Sobre então, isso. assim, qual seria a melhor forma? Vamos pensar assim, de uma forma resumida, né? Recompensar as boas atitudes. Ótimo. Né? É uma coisa boa, né? Para que a gente realmente, se você vê que aquela atitude foi até a surpreendeu, né? Por que não mostrar, né? Fazer um reforço positivo, né? Muito bom. Recompensar as boas, incentivar, né? Realmente para que ele que vai estar incentivando que ele tenha esse bom comportamento, com que ele repita comportamentos semelhantes, estabelecer regras claras, né? Isso facilita muito quando está tudo muito literalmente às claras, né? E quando você estabelece ainda essas regras com ele, né? Quando você conversa, senta e as regras são estabelecidas, ele participa, né, das regras. Aí alguns ouvintes podem dizer, mas como assim, né? Ele vai participar das regras? No sentido de que, olha, você precisa separar um determinado momento para estudar. Qual é o seu melhor momento? Né? Vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser de noite, no contraturno da escola. Então você pode trazer o adolescente para participar de regras. Olha, você pode jogar um videogame, mas por tanto tempo. Então, assim, você vai abrindo qual é a atividade que você vai ter extra fora do dever de casa hoje. O que você vai preferir fazer? Então, ou você vê televisão ou você joga. Então, você trazendo, né, o adolescente para as decisões, fica mais fácil também dele obedecer depois, porque ele sabe que ele participou da constituição dessas regras. Quando necessário também, para mostrar limites, conforme a gente falou, a gente também tem, podemos dizer assim, as punições, né, digamos, porque elas também fazem parte e são constitutivas. Agora, ressaltando que as punições nesse sentido de você deixar de fazer alguma coisa e não para além disso, né, que aí realmente se torna agressivo, né, e fora do contexto do que é proposto. Né? E assim, uma coisa que adolescente não gosta, não suporta, e é muito comum os pais fazerem achando que eles vão entender, são os sermões. Né? Bem lembrado. Infelizmente,
sermão, conforme, né, os pais muitas das vezes aprenderam, não é a melhor forma. Onde você coloca um adolescente para estar apenas ouvindo, porque ele também normalmente quando é um sermão, ele costuma não ter direito à fala. Correto? Ele só tem direito a ouvir. Então, assim, adolescente, o foco dele atencional é muito curto. Ele não vai suportar aquele sermão durante todo o período do sermão. Ele pode ouvir os primeiros minutos e depois ele já abstraiu. Ele já está em outro momento, até porque o sermão, não sendo algo legal, né, ele não vai querer realmente estar ali. Né? O adolescente, por si só, já tem essa, né, na sua constituição, essa falta, digamos, de atenção por um tempo enorme, né? Então, ainda mais sendo uma questão de que não o agrada. Então, ele vai abstrair. Então, evitem os sermões. É mais fácil que o diálogo seja curto, né? E assertivo. Que você pontue, de fato, o que precisa ser pontuado de uma forma curta, como a Sônia bem colocou, de uma forma amorosa, né? Que não vai adiantar você chegar com autoritarismo. Então, é mais fácil você chegar pela via do diálogo. Vamos sentar e vamos conversar. Mas num tom que, de fato, ele sinta que você está instruindo, né? E não realmente brigando, né? Partindo para uma atitude oposta, né? Que não seria de aceitação. Então, a gente precisa realmente estar entrando em contato com o adolescente, buscando sempre, e eu sempre volto na questão, lembra de você, né? Lembra da sua adolescência, pensa em você adolescente, pensa do que você gostava, o que fizessem com você, e tenta reproduzir isso. E lembra do que você detestava e vê se você não está repetindo isso. Né? E para que você realmente possa reavaliar e fazer de uma forma diferente. Né? E uma coisa que também eu vejo que é bem interessante é quando os filhos já estão adolescentes, a gente meio que começa a se preparar, enquanto pais, né, Sônia, para esse ninho vazio. É bem interessante. Então, assim, muitas das vezes também alguns atritos vêm daí, porque você quer manter o seu filho criança, correto? A gente quer manter criança para poder, digamos assim, muitas das vezes perdurar com ele em casa. E quando você coloca, né? Muitas das vezes essa atitude é inconsciente. Sim, né? Muitas das vezes é inconsciente. Né? Na maioria das vezes, sim, né, Sônia? Na maioria das vezes é inconsciente. E aí, assim, é sempre válido realmente nessa fase, né, da adolescência a gente começar a dar olhar ainda mais para a gente e ir em busca de um hobby. Por quê? Porque aí você vai começando a dar um novo significado também, né, para a sua existência. Para que você realmente veja que faz parte do desenvolvimento natural e normal, né, o seu filho ir avançando e você fazendo outras escolhas, tendo outras ocupações, porque aí isso também traz a leveza, né, ao relacionamento. Se você só fica focado, né, se o seu único objetivo ao longo do acordar, né, e dormir for dar conta, né, do seu filho, né, se não tiver outra questão aí, vai ficando, realmente fica mais pesado, digamos assim, a convivência. Então a gente precisa sempre trazer leveza. E quando a gente entra com coisas que satisfaçam, né, o adulto, com coisas que ele goste de fazer, naturalmente isso se estende também à relação. Então é importante que a gente vá se preparando para esse momento, que é um momento, né, de autonomia, de independência, não necessariamente de ninho vazio, porque muitas vezes, ainda mais hoje em dia, os filhos têm permanecido mais tempo dentro de casa, mas sim no sentido de que ele vai tendo a autonomia dele conquistada e as escolhas já são dele, né, e não mais dos pais. Então, nessa pergunta, qual a melhor forma de educar, foi realmente brilhante. E aí eu quero lembrar também que a família, né, o valor da família, a melhor forma de educar, ainda que o mundo viva uma diversidade constante, uma diversidade nos valores, nas virtudes, nós vemos muito isso, ainda é na família que se capacita o ser humano nos valores, na virtude, porque todo ser humano é gerado no amor. Então, sim, na família que encontramos. Então, a melhor forma é amar, porque amar,
qual é a medida do amor? Não é amar sem medida? Então é a partir daí, com muito amor, seremos assertivos, pais firmes, firmeza com amor, daremos a contingência, e aí é a maior forma, sim. Claro, referenciando toda essa autonomia e principalmente a singularidade da pessoa humana que é nosso filho, que pode, vem por nós, mas não nos pertence. E temos que ter esse respeito com esta pessoinha que é o filho, que muitas das vezes tem um temperamento distinto, tem uma personalidade também diferente da nossa, para que não haja uma convivência conflituosa, e sim que haja harmonia, né? Porque é de dentro para fora. Se tivermos um lar, uma família harmoniosa, levaremos isso para as nossas relações, né? Com certeza. A gente precisa, de fato, relembrar, né, e entender que essa fase, né, da adolescência, essas mudanças todas que de fato são vividas, muitos médicos, né, nós psicólogos, a gente pontua que muito está envolvido na questão hormonal, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que tem um fator ali, né, biológico atuando também, e que faz com que muito daquela intempestividade, né, do adolescente, que é própria dele, tá ali, né? Não é uma questão pura e simples da desobediência, mas sim uma questão também hormonal, e que precisa ser vista, né? Ser, muitas vezes, pelos pais, pode-se dizer também a palavra suportada, né? Sim. A gente precisa dar suporte, ancorar aquele momento de fato de aflição, até porque se o adolescente, né, está desestabilizado com todas essas questões que sejam da ordem, né, do psíquico, é um abandono da infância, né? Eu estou dizendo adeus à minha infância, mas também ainda não sou um adulto, ainda não desci da minha vida. E se o adulto que está ao lado não consegue ser continente, né, para o jovem, acaba de fato, ele pode se perder, né? E a relação também pode se perder, porque ele não vê de fato naqueles pais a segurança que ele precisa. Porque o que ele mais precisa justamente é disso, né? É se sentir seguro, né? Se sentir ouvido, se sentir seguro, se sentir amparado nos seus sonhos também, desde que, lógico, possíveis, mas se sentir ouvido, né? A gente gosta de ser ouvido, a gente gosta de ser acolhido, né? Então a gente não pode esquecer disso e entender que todas as problemáticas, digamos, que sejam do dia a dia, quando chama para a escola que não levanta, né? Principalmente quando estuda de manhã, tem, né, alguns estudos que falam que o ensino médio deveria até ser à tarde, porque os adolescentes levantam, né, não querem levantar cedo. Então, assim, é uma questão de fato, não é pura e simples preguiça, ok, né? A gente precisa ter hora para dormir, a gente precisa ter uma rotina estabelecida para que funcione. Mas essa alteração do sono, ela é própria também dessa fase da adolescência, né? Eles precisam muitas vezes de mais horas de sono. Olha, que interessante falar da questão hormonal, muito bem lembrado, e nós precisamos estar atentos, sim. E falamos das mudanças biológicas, psicológicas, tudo isso engloba, né, e representa essa fase de vida da adolescência. Mas a produção nos sinaliza que precisamos fazer mais um minutinho de intervalo. Gente, eu disse 1 minutinho, hein? Não saiam daí não. Nós voltaremos já. Boa tarde, amados ouvintes da Rádio Catedral, FM 106.7, nesse domingo abençoadamente maravilhoso. Estamos aqui num novo horário do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida e amada Rádio Catedral. E o tema hoje com a doutora Ana Maria Faria está sendo maravilhoso, gente.
adolescência. Continue escrevendo aqui para a gente, nós estamos recebendo diversas contribuições e está sendo bem bacana. E nós precisamos de vocês, viu? O nosso WhatsApp é o 3231-3560. Muitos já estão me perguntando aqui qual o contato da doutora Ana, ela que também atende adolescente. Aguardem aí com papel e caneta na mão. No final do programa ela vai dar essa super dica. E qualquer coisa, entre em contato aqui com a gente. Doutora Ana Maria, voltando agora nesse bloco, vamos estar falando ainda sobre adolescência. E me parece que muitas mães estão atentas a esse tema. Olha a pergunta, não tem ouvinte se identificando, mas veio pela produção. O que fazer quando o seu filho te enfrenta? A pergunta que é interessante. A Ana Maria já vem colocando sobre essa autoridade, já falando dessa, precisamos enquanto pais lembrarmos que a autoridade é completamente distinta de autoritarismo, né? Sim. Então, lembrar desse lugar da paternidade, da maternidade e desse lugar, sobretudo, dessa responsabilidade de estar formando um ser humano melhor para a sociedade, para uma humanidade. Então, o que fazer quando o seu filho te enfrenta? Bom, eu já passei dessa fase, mas a minha filha me enfrentou assim, viu? Hoje ela tem 29 anos, mas, nossa, que dificuldade, né? Sim. Para quem está passando, né, o momento vivido ali, no exato momento, é difícil. É difícil, né? Muitas vezes você realmente fica assim... Tem que respirar fundo, né? Eu acho que a primeira coisa é essa. Essa. Respira. Respira, né? Respire fundo, porque muitas das vezes esse confronto, ele está querendo também, na verdade, ver a sua reação, né? Como você vai lidar também com aquilo. Então, respire fundo. E o posicionamento, se ele está naquele momento de confronto, a gente pressupõe que ele esteja em um momento de maior impulsividade, né? De maior... agressividade verbal, digamos assim. Então, o que você precisa é ser continente. Não entrar realmente nessa lógica que seria na lógica do dar resposta no mesmo tom. Porque aí sim, se você entra nessa lógica, o caminho já é perdido. Então você tem que, de fato, você tem que conseguir suportar o que está sendo falado, e aí a partir do que foi falado, você se posicionar. E aí você vai se posicionar de maneira assim, de maneira firme, né, como a gente falou. Não é com autoritarismo, né, mas de fato com autoridade. Se você naquele momento que você está vendo, né, o seu filho à frente, vê, e você conhece o seu filho, que ele não vai conseguir ouvir, aquele não é o melhor momento já para se falar. Então você tem que virar, ouvir, ser o continente, né, dessa fala dele, e se posicionar num sentido de que quando você estiver mais calmo, a gente conversa. Sim, aí vem a autoridade. Exatamente. Né? Você dá o limite de que dessa forma não é a forma... Você pode posicionar, não é a forma mais adequada. Você não está falando, né, comigo no tom que deveria. Né? E então a gente vai conversar num outro momento para que você possa me ouvir e que eu possa falar. Eu acho que numa primeira situação... É a primeira coisa que você tem que fazer, né? Realmente não entrar na lógica, né, realmente do conflito, mas sim suportar e mostrar para ele que você é autoridade e que você vai falar sobre aquilo sim, mas que num outro momento que não vai ser aquele. Que aí dá tempo também, né, dos pais respirarem, se acalmarem, porque se você for tentar pontuar naquele momento em que você está recebendo, digamos, o confronto, você já não está tão aberto, né, e tão pacífico, digamos assim. E por outro lado, o jovem também não vai ouvir. Então acaba sendo um diálogo que não é diálogo, perdido. Então, suportar e dar o limite e voltar naquela situação, sim, lógico, no mesmo dia. Você não vai esperar
passar, né? Não, vou falar no dia seguinte. Não, no mesmo dia você senta e sinaliza. Se for o caso, né, você vai, ok, você colocou tudo que você queria colocar, então agora você pode ficar sem alguma coisa. O típico e conhecido vá para o seu quarto, né? Sim. Então, fique lá, né? Pode tirar o celular, né? Pode falar, olha, dá uma refletida aí na sua conduta, em como você falou, ou o que você pensou, ou a forma que você falou, dependendo do que for dito. E deixe realmente, né, o adolescente se acalmar e você também se acalmar, até mesmo para poder fazer na sua, digamos, fazer na sua cabeça os pontos que você precisa abordar para sentar e conversar com seu filho de uma forma que você mostre, né, que você consegue lidar, que você consegue, de fato, ser continente para todo aquele momento em que ele ele mesmo não dá conta dele mesmo. Então, se ele não dá conta dele mesmo e você responsável também não der conta, né, aí as coisas acabam sendo bem desastrosas, digamos assim. Então, posicione realmente o seu filho de forma educada, de que não é daquela forma, que vocês vão conversar posteriormente. Eu acho que num momento de confronto, esse é a melhor solução, porque nenhum diálogo vai surtir efeito a partir desse momento, nem para você e nem para ele. Muito interessante essa colocação. Tem uma pergunta aqui da Marlene, moradora do Meia, e muito interessante. Tem a ver com a nossa clínica. Quais os transtornos que mais afetam os adolescentes? Nossa. Clinicamente falando, né, nós temos diversos. Temos diversos, né? A gente tem um dos mais badalados, aí, né? A gente tem o TDAH, que já, que já acelera, né? O adolescente por si só, ele já é acelerado, né? de natureza ali hormonal, e a gente ainda tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, né? E hiperatividade. A gente também costuma ter o TOD, né? O transtorno positivo desafiador. Esse. A gente costuma. Opositor, né? Tá. Então, ainda mais aí, somado a uma adolescência que você já é por si só, né, opositor. E ainda tendo um TOD, muitas vezes realmente fica difícil para os responsáveis. Pós-pandemia, eu tenho recebido também muitos adolescentes, né, em quadros depressivos. Você acredita que você também, né, Sônia? Então, sim, assim, muitos adolescentes. Ansiedade, exatamente. Depressão, né? O transtorno de ansiedade, o transtorno também de pânico. Sim. Né? A questão da automutilação, que a gente vem vendo cada vez. A própria OMS, ela aponta, né? Sim. E aponta, inclusive, a fase 14 anos, tem um estudo, tem estudos, né, sobre isso, que ela diz que essas ideações, sim, né, elas estão muito expressivas nessa fase da adolescência. Sim, ainda mais no momento atual que a gente vive. Parece que a pandemia despertou muito isso nos adolescentes. Então a gente tem assim uma grande gama de ansiedade, né, de adolescentes que têm chegado, que os quadros são ansiedade, que são depressão, e realmente os adultos que não sabem lidar com isso. Né? A própria ideação também, suicida, então, muito, né, tem chegado, e os pais não sabem como lidar. Muitas vezes acabam agindo de forma impetuosa, ou achando que muitas vezes que é preguiça, né, ou não valorizando realmente aquele quadro. Acham que, mas, né, como é que pode ser uma depressão se eu ver ele dando um sorrisinho? Né? Ou que está jogando no quarto. Então, assim, e tem sido cada vez realmente mais preocupante. Né? Digamos assim, sim, a gente tem tido muitos transtornos com os nossos adolescentes. E pensando como você falou da questão da OMS aos 14 anos. E a gente já sabe que muitas das vezes a fase, segundo até um estudo, acho que é de uma faculdade no Arizona, que fez que a fase que seria mais difícil é justamente a fase da pré-adolescência, né? É dos 11 aos 14 anos. Porque, né, segundo responsáveis, que o estudo era feito com responsáveis. Porque é esse momento aí, né, que eles estão largando realmente a adolescência
e estão largando a infância e entrando na adolescência. Então é onde eles começam a se achar, né, Sônia? Verdade. Eles se acham. E aí, daí é uma maior dificuldade em lidar realmente com essa faixa etária do 11 aos 14 anos. E aí entra, né, vai aí ao encontro do que a OMS diz por volta dos 14 anos. Então a gente realmente tem tido cada vez mais digamos assim, doenças adultas, né, em adolescentes e jovens. E de uma forma cada vez mais maciça, infelizmente, né, com um peso muito grande. Falamos da depressão, falamos dos transtornos, né, que mais acompanhamos na clínica. E também tem as angústias inerentes à própria adolescência. Da própria adolescência, também aqueles que estão se preparando de uma forma, tenho jovens, né? Nós já falamos jovens, mas são ainda adolescentes, mas estão precocemente aos 17 anos, 16, se preparando para o Enem, Sim. que vai acontecer agora em novembro. Então, vive uma angústia e uma ansiedade que foge um pouco desse controle desse ser que ainda nem é adulto e nem é criança. Sim. Então, isso na clínica aparece bastante, né? Uma outra pergunta que veio pela produção aqui no WhatsApp, o uso excessivo dos eletrônicos e das mídias, o que isso influencia no comportamento do adolescente? Perfeito, né? Exato. Nada, vamos lá, né, do básico. Nada excessivo é bom, né? Temos que buscar o equilíbrio. Exatamente, a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, se o jovem, né, ali, aí a gente coloca jovem, porque na verdade isso começa desde cedo e vai até tem idade para acabar, né? Não tem mais, né? Hoje em dia não tem mais, porque os adultos se apoderaram também desse lugar, né? Mas, assim, para o jovem, efetivamente, como controlar, como contornar essa questão do que é comum. Sim, eles gostam, é muito bom o uso dos eletrônicos, né? É muito bom o uso das redes sociais, mas tudo realmente precisa ser dosado, né? Você imagina se um adolescente fica o dia inteiro, né, a tarde inteira, entra pela noite, estuda de manhã, chega em casa, faz em 1 hora o dever de casa. Isso, né, sendo, digamos assim, generosa, mas pelo menos na fase do Enem eles levam mais tempo, né? Se dedicam mais aos estudos. E aí passa o resto do dia apenas, né, nos eletrônicos. Então, limita, de fato, o convívio social, né, dele e acaba, de fato, aumentando a própria questão da ansiedade, dependendo do jogo que ele está fazendo uso, a própria questão desse isolamento social, porque aí às vezes vão falar, não, mas a gente conversa e joga online, né, com outras pessoas, mas ele não está tendo convívio ou contato, né, direto ali com a outra pessoa. Isso também vai limitando as formas dele também de comunicação. Então a gente vai tendo malefícios, né, e que precisam realmente ser combatidos. O horário para que o adolescente jogue precisa ser controlado. O uso das redes sociais, muitas das vezes eles entram, né, em sites que não deveriam, né, não dão conta, né, daquilo dali, apesar de a gente hoje em dia ter muitos jovens que ensinam os adultos, né, a navegar, a fazer, né, todo esse mecanismo da rede social que na verdade nos foi, com a pandemia, imposta, né, aprende para poder a gente estar realmente contactada no mundo. Então, assim, eles precisam também ser fiscalizados, porque muitas das vezes aquelas adolescentes que fazem contato, né, com outras pessoas que são mais velhas e não sabem que é mais velhas, porque às vezes é um perfil mais falso, né? Então a gente precisa realmente estar atento, porque isso não traz, né, benefício. Se o uso da rede social for controlado pelos responsáveis, no sentido de saber com quem realmente, né, o seu filho está falando, é com os amigos, é com a escola, são com pessoas conhecidas, ótimo e ok, né? Mas assim, se você realmente não tem controle, se você não sabe, e aí realmente você tem que ligar um sinal de alerta, porque
na rede, né? Na internet, qualquer um é qualquer um, né? Então, assim, e aí, como na fase da adolescência é a fase justamente em que você está deixando de ouvir mais o seu pai e a sua mãe, e você busca no externo uma pessoa que você admire, né? Você vai em busca do seu super-herói fora de casa. Se você não tiver um bom diálogo dentro de casa, se você não tiver bons limites dentro de casa, pode ser que alguém acolha o seu filho na rua, né? Então, assim, a gente precisa realmente estar atento com a questão das redes sociais e a gente precisa ficar muito atento com a dosagem, né, do jogo eletrônico, porque e muitos jogos também não são favoráveis nem um pouco, né? Eles realmente só incitam a violência. O objetivo deles em si é só a violência. Então, qual é efetivamente o ganho, né, que se tem naquilo dali? Então, até que ele possa amadurecer e jogar, se for do seu interesse, mas enquanto for possível, a gente precisa pelo menos estar sempre dosando e acompanhando de perto. Sim. Educar dá trabalho, né, Sônia? É verdade, né? E até para evitar que todo um quadro patológico se desenvolva. Um vício do telefone, né? Tem pessoas que já acordam, a primeira coisa que faz até antes de rezar é botar a mão no telefone. E os adolescentes, eles estão muito propícios a isso, né? Tem uma tendência a essa influência, ao uso excessivo de eletrônicos, de mídias digitais. Que eles precisam aparecer, né, nas mídias digitais. Senão, se eles não aparecem, eles não existem, né? Então, já estamos terminando, uma pena, mas ainda tem uma perguntazinha e eu peço à doutora Ana que seja mais pontual para podermos nos apresentarmos ao final, né? Ok. Então, veio pela produção. Quais os sintomas que podem indicar um vício do adolescente em mídia digital? Você pontuou uma já, né? Então, assim, acordar e automaticamente já pegar o celular. É a primeira coisa a fazer, né? Antes de qualquer. Não conseguir, digamos, fazer uma refeição sem que precise ficar com o celular do lado para conferir toda e qualquer mensagem que entre. Apitou o celular, preciso pegar para ver quem mandou a mensagem. Então, assim, naquele exato instante, porque senão não dá conta. Saiu digamos, da sala para o quarto, do quarto para a sala e tem que levar junto o celular. Mesmo até que esteja, pro banheiro, né? Até para o banheiro, mesmo que esteja dentro de casa, né? Ou até isso, como você colocou, vai ao banheiro. E aí precisa, para não perder tempo, segundo eles, muitos, né? Você já vai otimizando o tempo, né? E aí já vai fazendo uso. Então, tudo isso a gente vai vendo de que não está sendo feito de uma forma realmente saudável. Se ao sair de casa, por algum motivo, o celular ficou em cima da cômoda, embaixo da mochila, né, da bolsa, que não levou, e causa um desespero, né, e tem que voltar correndo para casa, desestabiliza a tal ponto o adolescente, a gente já tem que ligar vários sinais de alerta de que realmente a gente está ali entrando numa dependência desse eletrônico e que a gente, de fato, não pode deixar isso acontecer. O celular, né, bem como toda a tecnologia, a gente tem que usar ao nosso favor. E a gente não se tornar escrava dele, né? É verdade. Então, já estamos encerrando mais um programa Viver Bem, o programa que nos leva a refletir sobre essa oportunidade que temos, que é a nossa vida, né? Essa gratuidade, esse presente de Deus que todos nós temos. Viver a vida com mais amor, com mais fé, para que possamos sermos mais felizes, né? E contribuirmos, todos nós queremos um mundo melhor. Então, a começar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, a começar por cada um de nós, gente.